tá? E vamos dar prosseguimento ao nosso tema aqui sobre ao C de eletricidade. Muito bem, pessoal. Na aula 1, eu falei sobre os conceitos iniciais de eletricidade, sobre carga, conceito de corrente, e aqui eu vou falar agora sobre os conceitos de capacitância e resistência elétrica, ok? Pois muito bem. O que é capacitância? Capacitância nada mais é do que uma grandeza que mede a quantidade de carga armazenada entre placas. Vocês vão lidar com diversos elementos dentro de um circuito elétrico. Entre eles, temos o capacitor. Dentro do capacitor, pessoal, existe um material que nós chamamos aqui de dielétrico. Esse material dielétrico é o que proporciona o acúmulo de cargas no interior do capacitor, ok? Então, se você tem um circuito e que você fornece energia internamente para esse capacitor, o que que acontece? Há um acúmulo de cargas aqui dentro. E o que que acontece? Há uma atração entre positivo e negativo. Quando eu tenho este acúmulo de cargas dentro de um capacitor, internamente eu gero elétrico, um campo elétrico uniforme, que nós chamamos de céu, ok? Então, internamente aqui, nós temos um campo elétrico uniforme. Internamente aqui, eu tenho a área do capacitor e esse material dielétrico e a distância entre estas placas. Pois muito bem. A capacitância, pessoal, ela é determinada pelo epsilon, que é a permissividade dielétrica do meio, que já é calculada, que é de 8,85 vezes 10 a menos 12. A área, aqui em cima, representado pela letra A, dividido pela distância, certo? Pois muito bem. A carga armazenada no capacitor também pode ser o quê? Determinada. Ela é determinada por esta equação, onde este Q é a minha carga, o C é a minha capacitância e o V é a minha diferença de potencial, ok? Por isso que eu falo para vocês sempre o quê? Que é importante sempre conhecer os conceitos de campo elétrico e diferença de potencial. Muito bem, então vamos mais adiante aqui. O que que acontece? O efeito franja. O efeito franja nada mais é do que quando você carrega um capacitor, gera-se o quê? Diversas linhas de força saindo das pontas das placas positivas para as placas o quê? Negativas. Quando isso acontece, nós chamamos isso aqui de efeito franja. Por quê? Há há diversas linhas de campo igualmente espaçadas, com a mesma intensidade e que todas elas geram o quê? Um campo elétrico uniforme. Como eu disse para vocês, isso aqui gera um céu, campo elétrico uniforme. Muito bem. Onde nós utilizamos os capacitores? Nós utilizamos nos chamados bancos de capacitores dentro da indústria. Num quadro como esse, você vai ver disjuntores, um quadro bem de distribuição, certo? E o que que acontece? Nós temos os chamados bancos de capacitores, esses gigantes capacitores. Em indústrias que utilizam muita energia e principalmente quando o seu funcionamento é de 24 horas, como numa esteira rolante, por exemplo, nós utilizamos os capacitores. Enquanto a energia desse 2 aqui está sendo utilizada, esse um está carregando, correto? Quando a energia deste aqui acabar, a energia deste 3 vai ser utilizada. Enquanto um está sendo carregado, já foi carregado, o meu 2 está sendo o quê? Carregado, até que o meu 3 tenha sua energia armazenada aqui sendo utilizada. Quando isso acontece, acaba a energia do 3,
passa-se para o capacitor seguinte. Enquanto aqui está sendo carregado, essa energia do 4 está sendo utilizada e assim por diante. É assim que funciona um banco de capacitores. Pois muito bem. E vamos para a resistência. O que é resistência, pessoal? Perceba muito bem isso, que isso aqui vai estar no seu quê? Na sua SAP, tá? No seu questionário. O que é resistência? Resistência, pessoal, nada mais é do que a passagem de corrente elétrica por um resistor, que tem cuja finalidade o quê? Transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, em temperatura. Então, por isso que o que acontece? Tem pessoas que confundem. O que acontece? Tem gente que fala assim, ó, tem questão que fala assim, converter energia térmica em elétrica. Está errado. O que acontece? O pressuposto é o quê? É você converter energia elétrica em térmica. Quando isso acontece, nós chamamos isso de efeito Joule. Efeito Joule. Ou seja, transformar qualquer outro tipo de energia em energia térmica. No caso dos capacitores e dos resistores, perdão, dos resistores, nós utilizamos o quê? A conversão de energia elétrica em energia térmica. E isso que nos remete à primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que a diferença de potencial vai ser igual à resistência desse circuito pela sua corrente. Eu tenho aqui um circuito com uma diferença de potencial em que está o quê? Parece que caiu. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Tô. É porque caiu aqui a minha internet. Sim, voltou. Sim, voltou Beleza. agora. Então, o que acontece? Porque minha internet caiu aqui. Vamos lá de novo. A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, ela é muito importante. Eu tenho diferença de potencial, resistência e corrente. Eu tenho um circuito com uma diferença de potencial, em que vai circular uma corrente, uma resistência, e essa corrente vai ficar o quê? Circulando neste meio. O que você tem que entender? Que resistência, ela é o quê? É uma barreira que impede o fluxo livre dessa corrente, correto? Então, o que acontece? Nos circuitos, quando você for ver circuitos de corrente contínua, corrente alternada e depois circuitos de corrente, circuitos eletrônicos, é sempre bom ter uma resistência. Porque se depender do surto, um surto muito grande de corrente, esse circuito pode vir o quê? A queimar. É por isso que se utiliza a resistência também, a fim de proteger internamente este circuito, tá ok? Muito bem. Perceba, aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Na matemática, quando nós temos uma função do primeiro grau, o gráfico dela é o quê? É uma reta. Então, se um dia você pegar um gráfico dessa forma e você quiser analisar a resistência desse resistor, se ele tiver este comportamento, que não seja um comportamento linear, você pode afirmar categoricamente que esse resistor ele não obedece à lei de Ohm. Ou seja, ele não é um resistor ôhmico, tá ok? Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, V é igual a RI. Se você quer determinar a resistência, é simplesmente dividir o quê? A tensão pela corrente, beleza? Então, é o seguinte, neste caso, eu posso determinar a minha resistência dividindo a minha tensão pela minha corrente. 5 dividido por 1, 5. 10 dividido por 2, também dá 5. Então, o que acontece? Quando eu tenho um gráfico desta forma, esse resistor ele é ôhmico, ele obedece à lei de Ohm, e ele é constante.
Ou seja, a minha resistência aqui vai ser constante. Eu posso dividir 5 por 1, que vai dar o quê? 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. E qual seria o próximo intervalo aqui? 15 dividido por 3, porque tem sempre que dar o quê? 5. Ele sempre tem que ser o quê? Esse valor constante. Pois muito bem. Uma outra lei que a gente utiliza muito é a segunda lei de Ohm, onde nós utilizamos a resistência de um material de acordo com a sua resistividade, o seu comprimento e a sua área. Beleza? O que que acontece, pessoal? Que pega muita gente aqui desprevenido. É que muitos exercícios, o comprimento, ele pode vir em metros, enquanto que a área, ela pode vir em centímetros quadrados. E aí você pergunta, professor, qual é a unidade que eu tenho que utilizar? Utilize sempre o quê? A linguagem, a medida de grandeza no sistema internacional, que é um metro. Mas, professor, e se porventura aqui embaixo vier em centímetros quadrados? Passa para metro, certo? Mas e se porventura vier assim? Comprimento vier em metros e aqui embaixo também vier em metros quadrados. Eu já posso fazer as contas? Sim, você já pode. Por quê? Essas duas grandezas têm que estar no quê? Na mesma paridade. Sempre em metros ou em metros quadrados. Correto? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Beleza? Pode continuar aqui? Professor, só uma dúvida rapidinho. Pois não. Esse centímetros cúbicos aí seria a bitola do cabo? Não, centímetros quadrados seria bitola, tá? É, bitola do cabo então, né? Isso. Uhum. Ok, Beleza? valeu. Por exemplo, se eu quero determinar a resistência de um material. Vamos supor que essa resistividade aqui seja 10 a menos 5, por exemplo. E o meu comprimento aqui seja de 2 metros. E aqui seja de 24 metros quadrados. Então, você já pode fazer o quê? Essa conta. Você já pode vir o que? Dividir 2 por 24, que dá 1/12, e fazer as continhas aqui. Por quê? Esse 2 está em metros, esse 24 está em metros quadrados. Sempre observe as unidades, ok? Eu vou mais adiante. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Pode ir mais adiante, pessoal? Sim ou não? Pode ir mais adiante? Então lá Pode, vou eu. tio. Então, beleza. O que acontece? Nós temos os resistores. Pessoal, quando você não tem uma tabela como essa, mas em toda a indústria nós temos, e na internet é disponibilizado para você, você pode determinar a resistência de um resistor pelo multímetro, correto? Então fica sempre uma dica aqui, até para vocês responderem um questionário. Professor, o multímetro, ele me ajuda com muitas coisas, certo? Eu posso determinar a resistência, a tensão, a, a corrente, eu posso determinar muitas coisas, certo? Sim. Mas e se você não tiver um multímetro? Por exemplo, eu quero determinar a tensão, então você usa o voltímetro. Você utiliza o voltímetro. Professor, eu não tenho um multímetro, eu quero determinar a minha corrente. Então você usa o amperímetro, que determinará a corrente para você. Ah, professor, eu não tenho meu multímetro, eu quero determinar a minha potência. Então você vai utilizar o watímetro. São esses equipamentos que nós utilizamos nos laboratórios e na indústria, correto? Beleza. Então, se você não tem essa tabela, você quer determinar a resistência ou qualquer uma destas grandezas aqui em cima, tirando o watímetro, a potência, você utiliza o quê?
um multímetro. 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 Muito bem. E o que que acontece? Os meus resistores, eles podem vir de duas formas, ou seja, de duas formas ou estruturas dentro de um circuito. Eles podem vir em série ou eles podem vir em paralelo. Quando eles vêm em série, significa que a corrente que passa por eles é a mesma, tá ok? Quando isso acontece, você soma as resistências até chegar ao final, onde a mesma corrente vai passar pelo quê? Por esses resistores, ok? E se eles estão em paralelo, professor, como que acontece? Quando eles estiverem em paralelo, significa que a tensão, né, é a mesma entre esses dois resistores, tá ok? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou mostrar para vocês através de alguns exercícios como modelo. Os resistores, eles podem vir de três formas, né, para elucidação de exercícios. Nós temos o resistor fixo, que ele pode vir dessas duas formas, apresentado aqui nessas duas figuras. Eu tenho potenciômetro, que eu posso manobrar essa resistência, tá? Através do quê? Através de uma chave, que eu faço isso através dos dedos, ou o trípode, também, que é o quê? É um resistor que eu manipulo a sua resistência através do quê? Da sua chave, tá ok? Eu posso movimentar essa chave. Então, como que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exercícios dessa parte. Associação de resistores. Só um instantinho, que já vai abrir. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui. Opa. Muito bem. Achei. Muito bem. E vamos fazer aqui. Tá abrindo aqui, pessoal. Só um instantinho. Muito bem. Ótimo. Vocês estão vendo minha tela aqui agora? Beleza? Estão vendo agora? Sim, Sim, beleza? Beleza. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Quem quiser pode printar aqui, ou quem quiser pode copiar esse primeiro aqui que nós vamos fazer aqui. Eu volto já, eu vou pegar só uma água ali para mim. Matheus, tá na escuta, Matheus? Tô sim, tô ouvindo aqui. E só tirar um tempinho do professor. Conseguiu resolver as atividades lá? Eu errei só duas só, as outras eu acertei tudo. Foi mesmo? Foi mesmo, na raça no peito. Ei, É, falar pra você, a boca é escura, tá? Na quarta-feira eu dormi em cima do caderno até 1 hora da manhã. caramba. Falar uma coisa pra você, não é fácil não. Cara, tá difícil também de compreender um pouco, mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Esse de paralelo e sequência aqui, isso aqui é mais fácil, isso aqui. Voltei, pessoal. Todos copiaram aqui o primeiro aqui em cima? Todos copiaram aqui o primeiro? Sim, professor. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse primeiro aqui. Analise bem comigo a estrutura aqui. Se passar uma corrente aqui, a corrente no 26 e no 10 vai ser a mesma, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Então Sim, pergunta em a você, série. eles estão... Isso, está em série. E esse 18, se passar uma corrente aqui, vai ser diferente. Por quê? Pergunta a vocês. A maior intensidade de corrente vai passar pelo 26 ou pelo 18? A maior intensidade de corrente? Pela 26? Não, pelo 18. Por quê? Quanto menor a minha resistência, maior é o quê? A corrente que está passando pelo meu resistor, correto? Por quê? O meu resistor é uma barreira, é um bloqueio para minha passagem livre de corrente. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, sim ou não?
Você pode explicar de novo, por favor? Pode Explico, explicar de novo aí, professor? explico. O que que acontece? Eu perguntei o seguinte: se fosse analisar aqui nesse nó aqui, qual corrente que iria passar com mais intensidade? Pelo resistor 18 ou de 26? 18. Por quê? Lembre-se da primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Se eu tenho uma grande resistência, a minha corrente, ela vai ser o quê? Pequena. Por quê? A resistência é uma passagem, o quê? É um bloqueio de uma passagem livre de corrente. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá ok? Deixa eu aumentar aqui. Aumentou, beleza. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, se eu falar o seguinte, que se a minha resistência ela é menor, a minha corrente que vai passar por ele vai ser o quê? Maior, correto? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, a pergunta de novo. Se for passar uma corrente por aqui, vai passar com maior intensidade no 26 ou no 18? No 18. Isso, muito bem. Porque 18. a resistência dele é menor e, consequentemente, o quê? A intensidade de corrente vai ser o quê? Maior. Então, Maior. muito bem. Então, meu 26 com meu 10, eu venho aqui e vou fazer o quê? A soma. 26 com mais 10, eu tenho o quê? 36, porque 30. estão em série. Sério. Isso. Então, o que acontece? É sempre bom você desenhar o que você está fazendo. Então, vai ser assim, ó. Vai vir aqui o 36. Ó, deixa eu melhorar aqui, peraí. Tira aqui. Aqui. Vem esse 6 aqui. O meu 18, ele vai fazer dessa forma aqui. E aqui vai vir o quê? 36. Então, a minha sequência vai ficar dessa forma. 36 ohm aqui. 18 aqui. 6 aqui. E aqui 36. Pergunto agora a vocês, pessoal. Esse 18 com esse 36 aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Isso, muito bem. Então, resistência equivalente. Então, é produto agora pela soma. Então, fica o quê? 18 vezes 36 dividido por 18 mais 36. Beleza. Deixa eu fazer aqui, deixa eu achar a calculadora aqui. 18 vezes 36 dá 648 dividido por 14,54. É isso, né, pessoal? 18 mais 36, né? 12, achei. Então aqui vai ser 12 ohm. Beleza. Agora eu venho e faço de novo. Esse 14. 12 ohms já é equivalente ao Não paralelo? Já? entendi. Isso, é porque está em paralelo. Então Certo? o 12 já é equivalente. Já, né? Isso. O que que significa quando a gente fala assim, ó, isso aqui é uma resistência equivalente. O que que significa equivalente aqui nesse caso? Resistência equivalente. Significa que você, ao invés de ter um emaranhado ou uma estrutura com todos esses resistores, você vai substituir apenas por um resistor que vai fazer o trabalho de todos eles aqui. Certo? É esse que é o intuito, essa que é a ideia. Então você vem, coloca aqui o 36, tava. Aqui fica o 6. E aqui fica o quê? O 12. Pergunta a vocês, pessoal. Esses agora, eles estão em série ou paralelo? Todos esses aqui? Em série. Isso, muito bem. Por quê? A corrente que circular aqui, ela vai ser o quê? A mesma, certo? Ela não vai sair deste nó. Então, ela vai ser a mesma. Então, o que que você faz? Resistência equivalente. Como você faz? É só somar. Toma. Fica 12 mais 6
mais 36, correto? Isso aqui dá quanto? Dá 42,54, né, pessoal? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Professor, mas 12. o 36 não tá em série, não. Aonde aqui? Esse 36 você Tá. acrescentou lá 12 mais 6 mais 36. Ele tem um nó aqui, não tem? Aonde? Tá tudo em série ele aí? Tá tudo em série. Tá, né? Sim, por Ah, quê? Veja comigo, a corrente que vai circular por aqui, ela vai ser o quê? A mesma. Ela vem para o 12, vem para o 6, sobe no 36 e volta. tá ok. Tá ok? Então aqui, a corrente aqui é a mesma, tá? Então aqui vai dar 54 ohms. Beleza? Beleza. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou fazer esse aqui de baixo aqui. Professor, eu só não entendi por que que você mudou o formato do desenho daquele 1811. Aqui, E isso aí em cima. porque quando a corrente aqui é diferente, quando a intensidade de corrente é diferente, elas têm que ficar o quê? Em paralelo, não é em série. Você tem que colocar em paralelo, beleza? Ah, tá. Porque eu tava fazendo, aí eu fazia sempre com a mesma estrutura, né? Não, não, não. Você tem que analisar o fluxo da corrente e a intensidade dela. Se for igual, é o quê? Por exemplo, aqui, ó, no 26 para o 10, a corrente que circular por aqui é a mesma. Então, eles estão em quê? Em série. Agora, se você percebe que aqui vai ter menos intensidade, aqui mais intensidade de corrente, porque aqui a resistência é menor, então você coloca ele em paralelo, tá? Ah, sim, deu pra entender agora. Então, beleza. Professor, Pois não. deixa eu fazer a pergunta. Quando for resolver esse exercício aí, sempre vai começar do ponto A? Não, depende da estrutura, tá? Que você for analisar, tá ok? É isso aqui com o tempo você sempre vai analisando se aqui dá para encaixar em série ou começa por um paralelo, depende da estrutura que aparecer para você, tá ok? Tá ok. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem aí, tá? Por mim já pode ir, já. Já pode? Então, beleza. Eu vou fazer esse aqui e vou mudar a cor do negócio aqui. Percebam. Olha só. Eu vou começar por essa estrutura aqui, ó. Veja, eu tenho 2, 6 e 4 em que? Pergunto a vocês, tem série ou tem em paralelo, pessoal? É em série. Muito bem, por quê? Se vir uma corrente por aqui, ela vai circular, ela vai ser a mesma, não vai ter alteração, correto? Então, o que que acontece? Esses três aqui, 2, 6 e 4, estão em quê? Em série. Então, você vem e faz o quê? Resistência equivalente. Esse K é 1000, certo? Então, fica o quê? 6 mais 2 mais 4. Você pode colocar aqui o K de fora. Isso aqui vai dar o quê? 12K, 12. certo? Então vai ficar assim, ó, 12K ohm. Beleza. Então eu vou vir aqui e vou substituir por 12. E aqui 5,2K. Aqui vai ser 8K. Aqui vai ser 12K. Muito bem. Então aqui vai ser o ponto A. Aqui vai ser o meu ponto B. Beleza. Agora eu pergunto a vocês. Esse 12 com esse 8, eles estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Muito bem, então em paralelo. Então você vem, resistência equivalente. Então você vai fazer o que agora? Multiplicação. Vai ser 12 vezes 8. Já pode deixar o K de fora. Dividido por 12 mais 8. Produto pela soma.
Então fica aqui, 96 dividido por 20. Deixa eu fazer aqui. 96 dividido por 20. Opa, 96 dividido por 20 dá 4,8. Essa resistência aqui vai ser o quê? 4,8 K ohm. Então, o que acontece? Agora, o meu circuito ele vai ficar dessa forma. É sempre bom, pessoal, quando você for fazer essa associação, você redesenhar o circuito. Por quê? Porque você está mostrando passo a passo o que você está fazendo, certo? 4,8 K. Ó, pergunta a vocês aqui. Aqui vai ser. Tá em série ou tá em paralelo agora? Agora tá em série. Muito bem. Então, é só você somar. Então fica o quê? 4,8 mais 5,2 K, certo? Então, minha resistência equivalente aqui vai dar o quê? 10, né? 10K, né? É isso mesmo, pessoal? 10K? Deixa eu 10K, isso mesmo. 10K. 10K ohm. Então, essa aqui é a minha resistência equivalente. Beleza? Professor, então no caso sempre vai terminar em série o circuito? Como é que é? Então no final sempre a soma vai acabar em série ou Não, em paralelo? não, depende da estrutura que você está trabalhando. Pode ser que pode vir um outro paralelo aqui, você tem que fazer. É por isso que eu falo, quando você for fazer, sempre desenhe, sempre veja a estrutura, porque pode ser que você faça dois paralelos em seguida ou até mesmo dois em série em seguida, tá? E sempre Professor, analisando, e sempre analisando o fluxo de corrente. Se a corrente for de mais intensidade, aí você analisa se tem que colocar em paralelo ou tem em série. Sim, pois não. professor, Pois não. tira uma dúvida. Sempre eu vou multiplicar quando tiver em paralelo, não é verdade? Isso, a soma, o produto pela soma. Produto pela soma quando for em paralelo, não é Isso, em verdade? paralelo, porque a tensão nesse ponto aqui, ó, nesse caso aqui, a tensão nesse nó aqui A, ela tem que ser a mesma nesse nó aqui B. Por isso que a gente faz produto pela soma, tá ok? Entendi. E quando for em série, É porque a é corrente soma. é a mesma, isso, tá? Ok. Hein, professor? Lembre-se, lembre-se sempre, quando você vê a palavra série, é sempre o I, ó, a corrente é a mesma, tá? Sim, pois Então, não. na primeira questão aí, Sim, aqui. na última equação que foi feita, o professor falou que ficou em série, mas ele não está aparecendo paralelo, porque ele não tem Ah, um segundo caminho pela qual a corrente passa, pelo 36. mas é qual que é o outro caminho que vai vir por aqui? Eu falo assim, é porque ele está parecendo ser paralelo. Por que que ele tá? É por que que seria em série? Porque ele não tá, a corrente não está passando por dois caminhos, não está passando pelo 36 e pelo 12? Não, não vai ser. Por quê? O que acontece? Você concorda comigo que isso aqui vai ser um fio Sim, que já está ligando direto ao 12? sim. Que já está ligando direto ao 6? Uhum. E aí o que acontece? Se você vir para cá, a corrente vai vir para cá, vai ser o quê? Se ela sair desse nó aqui, vai ser zero, porque está em aberto. Essa correntezinha que vai passar por aqui, ó, nesse nó aqui, para cá, ela é zero. O que que acontece? Ela vai só circular aqui dentro, ó. Entendi. Ah, tá. Entendeu? Então não é a mesma situação de uma ligação de tipo de uma fonte de uma bateria, né? Sim, porque você tem que analisar o caminho que a corrente faz. Esse é o segredo. Quando você Uhum. analisa o caminho que a corrente faz, o que que acontece? Aí você dá para determinar também se vai ser em série ou paralelo. Que nem nesse caso. Agora, se tivesse tipo, se fosse aberto aqui e tivesse um outro negócio aqui, aí dava sim para fazer em paralelo. Mas como a corrente que vai passando por aqui, onde que eu estou marcando, vai ser zero, porque está em aberto aqui, o que que acontece? Ela só vai fluir aqui dentro.
Ah, não, entendi. Então, pera aí, só deixa eu ver se eu entendi. Ela só vai ser paralela se tiver um resistor após essa emenda aí. Se não Isso. tiver, morrer nela, ela é em série. Isso, porque você tem que entender o seguinte: se a corrente ela fica fechada uma única malha, como nesse caso aqui, Uhum. significa o quê? Que a corrente que vai circular por 12, por 6 e por 36 é a mesma, tá ok? É a mesma. Ela não vai Entendi. sair daqui. Agora, se aqui, por exemplo, você vê que tem uma corrente, ela vai chegar e vai dividir aqui e aqui, significa o quê? Que a tensão aqui vai ser diferente, tá? Ah, não entendi. Beleza? Valeu. Beleza, por nada. Pessoal, quando vocês estiverem prontos, eu vou fazer esse letra B aqui, a letra C aqui, tá bom? Professor, então no caso é esse circuito misto, né? Sim, isso aqui é só digamos assim, só como é que eu posso falar? Eu posso falar que isso aqui é o ponto de partida para que vocês montem circuitos mais adiante, que a gente vai ver sobre a lei dos nós e a lei das malhas. É só a ponta do iceberg. Isso. Isso aqui é bem básico mesmo para que vocês já consigam já fazer pelo menos o primeiro questionário. Igual lá no questionário lá, acho que a primeira eu acertei, mas já a segunda figura eu fiquei em dúvida no É, meio do circuito. sim. Mas aqui quando lá vocês têm duas oportunidades de fazer. Por isso que eu peço, né, que sempre acompanhe aqui. Aí quando eu falar assim, não, agora vocês estão aptos para fazer o questionário, aí vocês fazem, tá? Uhum. E, professor, no questionário, se o cara errar, ele pode fazer de novo ou se errar uma vez já não faz mais? É só duas vezes que você tem direito, tá? É só duas vezes. Você pode fazer uma vez, aí você tirou uma nota ruim, você pode tentar só mais uma para tentar melhorar. Ô, Entendi. professor, Sim. qual seria a média daquele questionário lá para conseguir passar nele, no caso? No caso, não é somente o questionário, só aquele questionário, são todos eles, né? A média total daqueles 100 pontos que vocês têm lá concorrendo é 6. Vocês têm que fazer 60 pontos, no mínimo, para vocês passarem, É tá? porque eu entrei lá e o trem é difícil, mas eu consegui fazer. Não, mas assim, com o tempo, com as aulas aqui que vocês vão pegando comigo e tal, vocês vão assimilando muita coisa. Nós vamos trabalhar nesse período de férias, né? Então aí nós vamos pegar bastante nisso aqui, tá ok? Tá ok. Hein, professor? Pois não. Eu entrei nesse questionário só por curiosidade, só entrando nos negócios tudo. Aí já, Sim. no caso, já constou que foi uma tentativa minha, mas só que eu nem tentei fazer nada, só Não, mas tentei. pois é, mas aí no caso você tem direito a uma segunda chance só, tá? Você pode fazer mais uma outra vez, tá? Se você Uhum. entrou duas vezes, não fazer o exercício, ele é cancelado, no caso. Como é que é? Não entendi? No caso, você, que nem eu entrei uma vez no primeiro dia, aí não te Sim. conta. Aí eu saí. Eu perdi uma tentativa. Na outra eu entrei de novo, eu fui obrigado a fazer Não, o exercício. Não? não. Aí no caso, quando você faz uma vez, você tem que ir lá finalizar a alternativa. Ah, Que aí ele entendi. finaliza para vocês, entendeu? Você Não, tem que não, finalizar. não se eu entrar e sair, não quer dizer que eu joguei uma tentativa fora, no caso. Não, não jogou. Então, no caso é isso, mas fiquem sempre atentos. Quando você faz o questionário e coloca lá finalizar tentativa, finalizou tudo, ele vai corrigir e vai enviar a nota para vocês, É, eu vi lá. beleza? Por isso Uhum. que eu peço, ó, não desperdicem a segunda chance. Mais alguém? Mais alguém? Professor, Pois boa não. noite. Boa noite. Eu acho que eu dei um vacilo mal. O que que foi? Minha internet caiu, voltei, tá, tipo, ela travou, aí tipo, como foi enviar, aí enviou tudinho, ó. Mas você fez só uma tentativa? Depois eu olhei lá, deu como eu fiz duas, mas não foi eu, foi minha internet. Os dois questionaram. Aí teve um que eu tirei 48 pontos. No total de tudo lá? Não, só um eu tirei 48. Só que os dois primeiros, sapo 1, sapo 2, a minha internet Sim. estava ruim. Aí eu tentei ajeitar ela, só que não consegui não. Aí quando eu fui finalizar lá, deu como... Eu tinha tirado 2 pontos. E o outro tirei Você- 3. você- Então, aí você já fez 48 pontos No no sapo total. 3. O SAP 3, 48 pontos. Olha, mas a SAP 3, o questionário 3, dá 15. Você está falando de todos os questionários, os quatro questionários, você fez 48 pontos?
Aí que eu não sei te falar direito. Né? Deixa eu ver aqui. Qual que é a sua unidade? Qual que é a sua Vou colocar unidade? a Ariquemes? minha? É, Não, Porto Velho. Porto Velho. Deixa eu ver aqui. É o Dr. Volkmar Schuller, é isso? Não, França Cleudo. Deixa eu ver aqui. É o Roberto Manja aí, né? Não, França Cleudo. Não, eu tô falando o nome da sua unidade aí. A sua unidade. Eu não Eu sei acho te que falar, não. É isso mesmo. É Roberto Manja, né? Tá. Qual que é o seu nome aí? França Cleudo. Francis Cleudo. Ixi, A internet travou e não consegui fazer mais não, ó. Inclusive, eu até liguei lá pra Oi já pra mudar mais meu plano. Francis Cleudo. Você. No primeiro você fez 3 pontos. No segundo você fez 14. Você já tentou quantas vezes? 2? Pois é, eu entro de novo, mas não dá pra me terminar de fazer mais. Eu tô vendo aqui que você fez 2 tentativas, né? E aí, eu fiz uma, mas a outra eu não fiz. Não, Porque a então você internet tem. travou. Não, então é o seguinte. Então agora eu entendi. Você tem outra tentativa para você fazer. Você tem 2 tentativas, entendeu? Pois é, mas eu entro lá e não dá mais de eu fazer. Dá tipo como eu enviei, mas não foi eu. Foi a internet, como a internet tá ruim, que ainda agora também tava ruim. Eu não consegui. Eu mal tava vendo se eu escrever aqui também. Ixi. Entendeu? Aí depois eu vou ver se eu consigo assistir quando fica gravada esses outros conteúdos aí. No Tá. começo não tava nem aparecendo, só aparecendo que eu escrevendo. Uhum. Ah, tô vendo aqui. Você fez 2 tentativas mesmo. Então agora você acertou só uma. Você vai ter que fazer agora, então, é, os outros Hum. questionários, o SAP 3 e a SAP 4, tá? Ah, Mas tá dá, bom. mas dá tempo de você recuperar ainda. Ainda você tem ainda 51 pontos de um trabalho que eu vou passar depois também, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, beleza. Pessoal, eu vou fazer esse terceiro aqui, tá? E eu vou mudar a cor aqui, então. Vou pôr um roxo aqui, então, para mostrar que aqui é o terceiro. Seguinte, vocês concordam comigo que esse 60 aqui é como se eu tivesse um fio e eu posso fazer ele da seguinte forma, olha só. Eu posso colocar esse 60, reagrupando ele em paralelo. E agora eu posso utilizar aqui o que? A associação em paralelo. Eu venho, coloco 60 e 90 em paralelo. Fica 60 vezes 90 dividido por 60 mais 90. Aqui em cima vai ficar 5.400 dividido por 150. Vai dar 36. Professor, mas no caso eu poderia também começar por 2411 e 1211? E o que que você vai começar aqui? Por que que você ia começar aqui? Não vai dar porque tem um 90 no meio. Isso, não tem como. Justamente, e aqui tá em aberto, ó. Se você vir para cá, quando você imagina que tem uma corrente vindo para cá, quando ela vir para cá, ela vai vir com mais intensidade pro 60 ou pro 90? 60. Isso. Eu Entendeu? E aí o que que não acontece? consigo. Você tem que sempre que começar pelo caminho mais fácil até chegar no menor. Então o que acontece? Nesse caso aqui, se a corrente aqui é diferente, já esses dois aqui já estão o quê? Em paralelo. Sempre que a intensidade for diferente entre resistores, eles estão em quê? Paralelo. Beleza? Por isso que eu coloquei eles assim.
Aí já aqui já fica fácil, olha só. 24 aqui. 36 aqui. Fica 12 aqui. 36. E aqui 24. Tá vendo? Olha. Tranquilo. Agora, é só fazer o quê? A resistência equivalente. Que fica como? 24 mais 36 mais 12. E olha só. Fica o quê? 24 mais 36 mais 12. Isso dá 72. 72 ohm. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. O que que acontece? O que que eu sugiro? Eu sugiro que quem tiver dúvida, reveja o vídeo, pare no momento que você estiver copiando isso aqui de novo, copie e refaça. Por quê? Eu vou ter que rever o vídeo. Por quê? O que que acontece? É um método que eu adoto. Quando você pega isso aqui e refaz novamente, você já está estimulando o seu cérebro a familiarizar com essas possíveis situações que podem acontecer com você. Porque quando você chegar no questionário, vai ter situações parecidas. Por isso que eu estou dizendo, existem situações o quê? Parecidas, tá ok? E o que acontece? Quando você se deparar com uma situação parecida e que você já vivenciou isso aqui, vai ficar o quê? Mais fácil de você resolver, tá ok? Por isso, eu sempre aconselho meus alunos. Pessoal, se está difícil aqui, familiarize com isso aqui. Por quê? Tem muita gente, pessoal, que está começando o curso de eletrotécnica, mas nunca viu isso aqui. Ou ficou 10, 20 anos e não estudou, tal, por diversas razões, no seu ensino médio, no ensino fundamental que a gente vê isso aqui, e o que? Acaba esquecendo, tá ok? Então, o que que eu aconselho? Sempre pare, revise, refaça de novo, relembre, tá? E aí, o que que acontece? É dessa forma que a gente vai fazendo. É você sentar, é você debruçar, é você tirar um tempo para estudar que você vai dar conta, tá bom? E nós estamos aqui para ajudar todos vocês, tá ok? Professor, Pois não, deixa eu pode falar.